Bom, então tem que dar outro bom dia. Vou caprichar. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está aqui atrás de mim. Ficou bonito, né? Ficou muito bonito. Aí a primeira impressão que eu tive foi, parece um muro, né? Está caprichado, mas é um muro, né? E o tema hoje vai ser exatamente esse, um muro. Parece um pouco curioso, mas a gente vai entender o porquê que esse tema é central na nossa fé. E, de certa forma, eu estava com uma canção na cabeça já faz alguns meses, e nem é uma canção cristã, mas ela envolve um muro também. E envolve a vida, né? Envolve até meu filho no meio. Mas aí eu fiquei pensando nisso já faz alguns meses e de repente apareceu exatamente essa decoração aqui. Então pensei, eu vou falar a respeito disso, porque existe algo de muito espiritual e profundo quando a gente pensa em muro. Talvez você não consiga imaginar, talvez sim, alguns de vocês. Mas é um conceito muito forte de forma espiritual. Muro, porque o muro separa. Essa é a ideia de fazer o muro. Você separa e geralmente a gente pensa no muro como separação e proteção, né? E vamos começar com uma oração e aí a gente vai para as escrituras. Deus, obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, porque o motivo de nós estarmos juntos é o Senhor. E eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe de diversos lugares, de diversas origens, e todos nós estamos reunidos aqui hoje. Por causa do Teu chamado, o Senhor nos chamou para viver nessa comunhão com o Senhor e um com os outros. E eu te agradeço por isso, eu agradeço mais uma vez por termos esse tempo de cantar e de ter a ceia juntos, de poder ofertar e de poder ler e meditar na Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor nos guie nesse tempo, durante esse tempo que nós vamos passar juntos, para que nós possamos compreender o que a Tua Escritura diz. Todos nós juntos. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, um muro. Normalmente a gente pensa no muro para separar. Então nós vamos ler aqui em Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Que tipo de muro que pode existir, né? De forma espiritual? Isaías, capítulo 59. Só para dar um pequeno contexto sobre o que está escrito aqui. Então, esse é o livro de Isaías, um profeta. E ele foi enviado por Deus para falar com o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo que era dedicado a Deus. Hoje a gente não tem mais esse conceito porque as religiões elas ocupam diversos lugares. Então você tem o próprio Brasil, tem diversas religiões. Tem outros países, também tem alguns que são praticamente todo mundo da mesma religião, mas uma grande parte é misturado. Só que aqui, nessa época, muito antes de Jesus, o que a gente tem é uma terra com um povo, e esse povo
tinha uma única religião, que era ser dedicado a Deus, ou pelo menos deveria ser. E os outros povos que seguissem o que eles quisessem. Mas Deus tinha separado um povo. Ele falou, não, vocês vão ser fiéis a mim. Os outros eu já nem me importo mais. Se eles querem se perder, que se percam. Mas vocês são meu povo. E vocês têm que ser fiéis a mim. E aqui no capítulo 59, é mais uma das falas de Isaías a respeito do povo de Israel, que deveria ser fiel a Deus, mas que não estava sendo naquele momento. Então, no versículo 1, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então, qual que é o sentido disso? O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Se alguém falar isso, é porque alguém deve ter dito, não, Deus deve estar meio afastado, o braço dele não está esticado o suficiente, então ele não está vindo nos salvar. Ou ele está meio surdo, porque a gente grita e reclama e pede para ele, mas não tem resposta. Então, essa é a mensagem do profeta. Então, não é nada disso. Versículo 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Porque, de certa forma, a gente até considera que seria justo, né? Então, Deus diz, vocês são meu povo. E aí vocês são obedientes, então eu vou ter o maior prazer em estar com vocês, em ouvir vocês e ajudar vocês. É natural. Eu estou vendo que vocês são dedicados, eu estou vendo que vocês são fiéis a mim, então eu respondo. Eu me comunico, eu escuto vocês e dou o que vocês precisam. E respondo suas orações. Só que aqui ele está falando, não, mas as suas maldades separaram vocês. Então existe uma separação, um muro. Um muro que não dá para você pegar nele e sentir, o muro está aqui. Mas espiritualmente falando, existia um muro que estava separando as pessoas de Deus. Mesmo sendo o povo que Deus falou, vocês vão ser fiéis a mim e eu vou estar com vocês. Só que mesmo esse povo começou a se desviar, começou a ser rebelde, começou a ser injusto na sua vida. E aí Deus falou, não, se vocês estão agindo dessa forma, então eu começarei a tratar vocês como eu trato todos os outros. Se vocês querem ser como os outros, então eu vou tratar vocês como trato os outros também. Então, não vou ouvir mais e não vou esticar meus braços mais. Simples. Agora, o que estava acontecendo? Versículo 3. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Versículo 9, vou continuar mais um pouco.
Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Vamos dar uma pausa por aqui. Você pode, à vontade, pegar essa escritura e quando terminar de ler em casa, o capítulo todo. Mas a descrição que a gente viu aqui não tinha nada de bom, certo? Nada. E por mais que pareça uma poesia, de certa forma é sim, mas isso está falando sobre a realidade do que estava acontecendo naquele tempo. Então, quando ele fala sobre mãos manchadas de sangue, não era por mais que pareça um poema, mas aquilo era verdade. As pessoas começaram a realmente matar umas às outras. E, quando se buscava justiça, aqui fala no versículo 4, ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Ou seja, cada um estava pedindo justiça para si mesmo, mas ninguém tinha razão. E ninguém tinha sequer direito de pleitear ou de pedir nada, porque todo mundo era culpado ali. Ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Então tudo aquilo que Deus tinha ensinado para aquele povo foi acabando. E se a gente comparar, né, porque tem gente que tem os dois extremos. Tem gente que acha que o mundo de hoje é uma maravilha, que tudo que era para trás é horrível e agora o auge. Nunca tudo teve tão maravilhoso. E tem outras pessoas que falam, isso aqui é o fim dos tempos, nunca houve nada tão horrível como é a humanidade hoje. É tenebroso viver no mundo de hoje. Tudo é muito horrível, né? E aí é difícil dizer. Tem parcelas de umas coisas e parcelas de outras. Nem sempre as coisas são tão ou é preto ou é branco. Mistura. Mas o que a gente leu aqui se aplica muito bem à sociedade hoje. Existe muita injustiça no mundo. Bastante. Mas se a gente olhar para as nossas vidas, pode ser também que Deus vai encontrar muita coisa a ponto de Ele falar isso daqui. Eu não estou falando que pode ser. E isso é cada um tem que ver no seu coração e analisar. Eu estou sendo justo e honesto com Deus na minha vida com Ele? Ou se eu pensar em Deus, Ele vai falar exatamente esse tipo de coisa aqui. Então ele fala aqui, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Ou seja, o que significa isso? É verdade? Alguém pegou um monte de ovo de cobra e ficou sentado em cima? Não. Mas isso é um símbolo de que as pessoas estavam trabalhando e cuidando de coisas em que o resultado era o quê? Veneno. Então elas estavam fazendo as coisas, elas estavam lidando umas com as outras, elas estavam trabalhando e talvez usando o dinheiro delas, ou fazendo qualquer atividade que fosse, mas não era uma coisa útil, não era uma coisa que ajudasse a humanidade, ou sequer que ajudasse a própria família, diante de Deus pelo menos. Não. Eles estavam criando o veneno. E o resultado daquilo que elas faziam era o quê? Morte. Quem comer seus ovos morre. E de um ovo esmagado sai uma víbora. Ou seja, se você abre aquele ovo, deixa eu ver o que tem dentro disso aqui que você fez. Deixa eu ver o resultado do seu trabalho. Para veneno, morte. Então, uma péssima maneira. Né? Eu espero que a gente nunca escute algo parecido sobre as nossas vidas. Que aquilo que nós fazemos, o que nós produzimos, é isso, é venenoso, traz morte. Suas teias
não servem de roupa. Então imagina, você está lá trabalhando, tecendo alguma coisa. O que é? É uma teia de aranha. Serve para armadilha, mas se você passar a mão assim, pronto, está desfeito, já era. Ou seja, nós podemos gastar nosso tempo construindo uma coisa que é simplesmente inútil. Alguém passa a mão ali e já desfez. Para que você desperdiçou todo o seu tempo? Você fez alguma coisa realmente útil? Ou você está lá fazendo literalmente uma besteira que vai passar com o tempo e que não vai produzir nada de bom, nem para os seres humanos e nem espiritualmente diante de Deus. E aí a gente tem todos esses outros versículos, mas aqui a gente tem uma noção, como eu falei, não é a poesia. Isso é a sociedade daquela época. Mas o que era mais grave é que era uma sociedade como a nossa, que é todo mundo misturado. Alguns são fiéis a Deus, outros não são, e aí tem outros que tem uma outra religião, e aí você mistura tudo e cada um segue sua vida. Não. Lá, todos tinham que ser fiéis a Deus. Todos. E ainda assim saiu isso. Só que se a gente volta, então, lá no versículo 2, como que Deus se comporta? Como Deus se comportou naquele tempo? Ele falou, olha, não importa que eu tenha pedido para vocês serem fiéis a mim, e vocês tenham até sido por um tempo. Então a gente tem esse acordo, essa aliança, em que nós vamos ser fiéis um para o outro. Só que a partir do momento que vocês deixam de ser fiéis, então da minha parte também não respondo. Eu não vou acabar com a aliança totalmente de uma vez, eu não vou dar as costas e vou embora para sempre. Não, Deus não fez isso. Mas Ele falou, não vou responder às orações de vocês e eu não vou ficar esticando o braço e salvando vocês de todo tipo de situação. Se vocês mesmos não se ajudam e vocês mesmos se enroscam nos próprios erros. Se vocês estão aí matando uns aos outros e roubando e fazendo várias coisas, não vou contribuir com vocês, não. Vou deixar vocês sofrerem as consequências. Se vocês se voltarem para mim e se arrependerem, estou aqui de volta. Simples assim. Então isso mostra algo no caráter de Deus. Que Ele é santo e que Ele não aceita injustiça. E Ele não aceitava nem mesmo no próprio povo com que Ele tinha uma aliança. Então isso formou uma espécie de um muro de separação, mas que foi criado pelo próprio homem, porque ele se rebelou contra Deus. E é até um pouco curioso, no versículo 10 ele fala, como o cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Então aqui é como se eles pudessem ter uma certa noção, olha, a gente está caminhando e a gente sente o muro, eles estão sentindo o muro, mas não conseguem ver. Então espiritualmente, aquele muro estava lá, porque separava as pessoas de Deus, e muito provavelmente, talvez muitos, ou talvez todos, até reconheciam, do jeito que nós estamos vivendo aqui, não tem nem como querer apelar para Deus, porque é óbvio que Ele não concorda, é óbvio que Ele não aceita a maneira como nós vivemos. Então como que eu posso esperar que Deus olhe para mim, e muito menos que Ele vai me responder do jeito que eu vivo? Não vai. Agora, algumas pessoas não se importavam, iam lá, iam dar uma oferta para Ele, iam para o templo, e não, eu estou cumprindo lá, tem algumas regras que Deus deixou, eu estou cumprindo, eu estou indo lá no templo, faço as coisas, está tudo ótimo. E se enganavam dessa forma. Então esse muro é uma coisa muito séria. E agora a gente vai ter um conceito, vamos pular lá para Efésios capítulo 2. Amém. Por quê?
E agora a gente precisa pensar o que mudou, o que não mudou. Amém. Efésios, capítulo 2. Porque Isaías estava falando para um povo, como eu falei, povo de Israel. Era um povo que nasceu a partir de um único homem, Abraão. Deus prometeu para Abraão essa descendência. A descendência veio. E como uma promessa para Abraão, Deus falou: eu vou ser fiel a Abraão. Eu prometi para ele e vou seguir. E vou ser fiel a ele. Ele já morreu faz séculos. Mas eu vou continuar sendo fiel ao homem que já morreu faz muito tempo. Esse povo vai ser meu. Olha o tamanho da fidelidade de Deus. O homem já morreu faz muito tempo. Deus podia falar assim: sabe uma coisa, chega, cansei disso aqui, ele já morreu mesmo, deixa para lá. Não. Continuou sendo fiel a um homem morto. Eu vou pensar, é absurdo. Literalmente absurdo. Mas é isso. E desse homem saiu todo esse povo de Israel. E Deus continuou sendo fiel a esse povo. Em alguns momentos, ele literalmente se afastava, e o próprio povo criou aquele muro. Ele falou: não vou fazer parte disso que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo infiéis. Não. E se você vê lá no Antigo Testamento, são diversas situações em que o povo se afastava e voltava. Afastava, voltava. Afastava e voltava. Se você for ler lá, você vai encontrar isso. Muitas situações. A ponto deles serem arrancados do lugar onde eles moravam, foram levados para um outro país, por um outro povo, e Deus deixou que o templo fosse destruído. Um templo em que só uma pessoa podia entrar num certo lugar. Uma única pessoa, uma vez por ano, podia entrar num certo lugar. E aí Deus falou: não, olha, agora vai entrar um monte de povo estrangeiro, pagão, e vai simplesmente entrar aqui e não vai acontecer nadinha com eles. Incrível, né? Mas é isso. Tamanha é a decisão que Deus tomou. Falou: não vou participar e não estou mais presente aqui. Fui. E foi embora. E deixou o povo lá. Uns de vocês vão morrer, outros de vocês vão ser escravos. Acabou. Quando vocês se voltarem para mim, depois de algumas décadas, a gente recomeça. Mas por agora acabou. Então, esse é o conceito. A gente está falando de séculos antes de Jesus Cristo. O que mudou com Jesus Cristo? Vamos lá, Efésios capítulo 2. Versículo 1. Efésios capítulo 2. Então aqui, uma carta de Paulo, e ele está falando com cristãos, né, da cidade de Éfeso, ou seja, pessoas que tinham já se convertido. Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vou analisar um pouquinho melhor. Então, o que ele está falando aqui? Está falando para cristãos. E um cristão é alguém que creu, acreditou na mensagem de Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, foi batizado e vive em comunhão com Deus. E tem a promessa da vida eterna. Uma pessoa que creu na mensagem e que crê nos mandamentos e obedece àquilo que vem de Deus. Isso significa que essa pessoa tem uma vida totalmente diferente. Só que aqui ele volta para falar de como era no passado, porque depois de algum tempo um cristão pode até mesmo esquecer. Eu nem lembro como que era a minha vida antes, porque eu estou tão acostumado com essa vida, com o meu conceito de pensar sobre as coisas que eu aprendo de Deus, eu vou vivendo, então às vezes até esqueço de como eu pensava antes. E essa escritura nos lembra:
vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então hoje um cristão ele tem a promessa da vida eterna, mas antes estava morto. Então nós como cristãos temos que pensar, nós estávamos mortos. E a gente não merecia coisa nenhuma. Né? Mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver. Nós vivíamos no pecado. Fazia uma coisa ou outra boa, mas isso não compensa aquilo que nós fazemos de mal. E a gente também semeava o mal. A gente chocava ovo de cobra. Talvez em algumas situações a gente nem sabe. E por que a gente não sabe? Em algumas situações sim, e nós sabemos muito bem, e nós fazemos o mal, ou fazíamos, né, o mal com consciência. Mas em alguns momentos a gente não tinha nem sequer consciência de que aquilo que nós estávamos fazendo era o mal. Versículo 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então ele está falando aqui que as pessoas seguiam o quê? E nós também seguíamos o que antes? A presente ordem deste mundo. Ou seja, o mundo ele tem uma ordem. Nós, o Brasil, nós somos assim. Nós temos, no geral, né, uma cultura dessa forma. A gente fala uma certa língua. Até um certo tempo, praticamente todo mundo tinha que dizer que era de uma única religião. Aí você arranjava uma desculpa lá, eu sou não praticante, mas todo mundo, em teoria, para não passar feio, tinha que ser de uma certa religião. Você é um cara que gosta de um certo tipo de música. Você se comporta de uma certa forma com seus amigos, com seus parentes. E aí, se você vai lá e conhece um estrangeiro de um outro lugar, você vai falar, que cara esquisito, porque olha como ele se comporta, olha o jeito que ele fala, olha o que ele faz, olha o tipo de música que ele gosta, que coisa estranha. Por quê? Porque, no geral, nós nos acostumamos com a cultura do nosso país, que não é exatamente a mesma, porque se você vai para o sul do país, a cultura é diferente. Se você vai no Nordeste, às vezes, de um estado para outro, a cultura é diferente. São Paulo tem uma cultura, o Rio tem outra. Então, são culturas. Mas todas elas seguem uma presente ordem, que é desse mundo. Ou seja, você se comporta daquele jeito e está tudo ok. Seja um pouco diferente. E aí você vai começar já a ter uns olhares estranhos. Dependendo do que for, é mais do que um olhar. As pessoas vão começar a ou rir da sua cara, ou se for mais grave, as pessoas vão acabar te confrontando e praticamente te expulsando do lugar. Você sai para lá, ou partir para violência contra você. Porque elas não gostam que você seja tão diferente delas. E essa é a presente ordem deste mundo. O mundo quer nos ver sendo todos iguaizinhos. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe do poder do ar, ou seja, é uma força espiritual. Ela quer nos convencer a fazer coisas que Deus condena. E era esse espírito, esse príncipe do poder do ar que nós seguíamos. E hoje o mundo segue esse príncipe do poder do ar. É verdade. E, bom, acho que não chegou o momento ainda de ser tão direto ao ponto. Talvez ainda, né? Talvez alguns meses aqui, talvez coisa de semanas. Talvez a gente tenha que ir muito direto ao ponto. Mas se você perceber, se você prestar atenção no que está acontecendo no mundo, você vai perceber que certas coisas que você acreditava que você podia falar tranquilamente, você não pode mais. Você não pode. Dependendo das palavras que você usa,
Alguém pode te mandar para a cadeia. E eu não estou falando aqui sobre ser desrespeitoso ou coisa desse tipo. Porque o que é certo, o que é justo. Então ninguém deve ser agora condenado porque foi desrespeitoso com alguém ou coisa parecida. Mas o que nós precisamos entender é que essa sociedade, ela sempre foi assim. A gente acha que é novidade, mas não. A sociedade tem uma cultura. E algumas pessoas influenciam a cultura. Pessoas que estão por aí, a gente nem sabe quem é, e vão influenciando a cultura. E sempre mudando alguma coisinha. E nos testando para enxergar. Vamos ver se todo mundo está conosco, ou se tem algum rebelde aí que ainda fica insistindo em querer viver de outro jeito. Eu nem sei o nome que vai se usar, que se usa por uma pessoa assim, mas as pessoas vão começar a enxergar esse cara aí. Vive desse jeito, diferente da gente. Bom, vai ter um monte de nome para isso, né? Cada um vai encontrar um diferente. Versículo 3, aqui em Efésios 2. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Aqui está falando da ira de Deus. Então nós éramos, como os outros também, como todo mundo que estava ali no meio, merecedores da ira de Deus. Então, estava lá no bolo, estava no meio, junto com os outros. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Amém. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Pequena pausa, né? Recapitulando então. Então, anteriormente, então Paulo está falando com cristãos aqui. Anteriormente, vocês viviam como os outros. Só que como que Deus explica com as palavras dele a cultura do mundo? Aqui, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então a cultura do país, a cultura da cidade, do estado, ela não defende aquilo que é de Deus. Ela até pode ter a ousadia de colocar Deus, o nome de Deus no meio, mas o que o mundo prega é a vontade da carne e seguir os desejos e pensamentos dela. Então, enquanto está todo mundo de boa, todo mundo está feliz e se satisfazendo, está ótimo. E a gente só quer um pouquinho da obediência de vocês, mas a obediência vocês vão dar porque vocês sabem que vocês vão sofrer se vocês não forem fiéis. Isso é o que a ordem desse mundo diz. Nós vamos dar para vocês, como alguns usam esse termo, pão e circo. A gente dá comida, dá diversão, vocês se satisfazem e todos vocês são fiéis a nós que organizamos e pomos ordem em tudo. E é isso. Isso é a cultura de qualquer lugar. Só que aqui o que Deus fez? Versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Amém. Então Ele nos deu vida. Ele fala, vocês eram merecedores da ira dele.
Porque se vocês se entregam a fazer o que vocês querem e vocês não se importam com a verdade, então o que vocês merecem é a morte. Pelo menos da parte de Deus, né? Porque a cultura vai dizer o quê? Vai te dar um abração e falar, meu amigão, estamos juntos. Só que Deus diz, vocês vão para a morte porque vocês são infiéis a mim e só fazem o que é mal. Isso é Deus falando. Só que aí sim a gente vê a misericórdia de Deus. Ele fala, ele é rico em misericórdia. Amém. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então, ele deu Jesus Cristo, não só para morrer por nós, mas também para viver e nos dar um exemplo. E o exemplo de Cristo é, eu testemunhei a verdade na terra. O que aconteceu comigo? Fui morto como bandido. É isso que acontece com alguém que prega a verdade. O que me faz pensar que a gente não está pregando a verdade porque deveria estar sofrendo um pouco mais por isso, né? Então, pode ser que a gente está falhando mesmo. Só que Cristo nos deu a vida. Porque Ele falou, olha, eu morri, mas agora, se tinha algum preço para pagar, não tem mais. E por isso que Ele fala logo um pouco mais para frente, pela graça vocês são salvos. Aleluia. Porque vocês não vão ter que pagar com nada. Não precisa fazer alguma coisa para merecer. Porque não tem merecimento. E nunca vai ter. Então não precisa de merecimento. Você não precisa fazer uma coisa para provar que você tem o direito de ser salvo. Não precisa. Porque não tem como fazer. E isso mostra essa misericórdia de Cristo e de Deus. E aí no versículo 6 fala, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que ele está falando aqui de alguém que já foi levado para o céu? Não, porque ele está falando da igreja que está aqui na terra. Pessoas que estavam vivas. Então como que essas pessoas, como a gente aqui, vivos, estamos reunidos aqui, como que essas pessoas podem ser levadas para se assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Isso é um conceito espiritual, porque nós fazemos parte, como cristãos, de um reino, Amém. de uma cultura diferente. Então é como se a gente vivesse numa bolha que não é física, mas nós vivemos no mundo e com um comportamento e com uma ideia que é diferente da do mundo. É verdade. Então nós vivemos espiritualmente num outro lugar, regiões celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Continuando, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Continuando, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Antes de continuar, Glória. voltando um pouco. Então aqui primeiro, a partir do versículo 8, está falando que nós somos salvos pela graça, então não tem nenhum ato de merecimento, não tem o que se fazer, embora Deus obviamente exija não algo para merecer, mas sim a prova de que nós realmente somos dele. E como que a gente pode provar para Deus de que nós somos dele? Porque nós seguimos a cultura dele. Porque nós passamos a pensar como ele, nós nos convencemos
no dia a dia, a pensar: o que eu estou fazendo? Isso agrada a Deus? E se eu não consigo descobrir por conta própria, né, o que normalmente ninguém consegue, então eu preciso procurar na Bíblia, eu preciso orar por orientação do Espírito Santo, eu preciso buscar orientação, não de gente que vai dar palpite, mas sim de pessoas maduras, que são capazes de orientar espiritualmente, para te ajudar e te aconselhar o que é melhor diante de Deus. E essa parte é muito importante porque isso é muito sensível. Você pode muito bem pedir ajuda para alguém porque você não quer assumir responsabilidade de nada. E pergunta para o primeiro que vai te dar uma resposta que você vai gostar. E outras pessoas podem ir para o outro extremo e falar: não vou pedir ajuda de ninguém. Não confio em ninguém, ou não sei fazer melhor. Ninguém aqui tem capacidade de estar me ajudando. E nesse meio tem um monte de opções. Mas faz parte. Buscarmos ajuda uns dos outros, tanto quanto ajudarmos uns aos outros. Então, com todas essas coisas, nós procuramos saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós fazemos e praticamos isso. E temos essa cultura de Cristo. Amém. E isso é um testemunho diante do mundo e também diante de Deus. Deus, olha para a minha vida. O Senhor está vendo que eu estou me esforçando para viver de acordo com a tua vontade. Porque eu não quero voltar a viver como era no mundo, em que eu fazia o que todo mundo fazia. Não quero ser assim. Não quero ser merecedor da ira. E aí, continuando, né? Então, a partir do versículo 11, ele começa a fazer uma comparação com o quê? Com Israel. Ele fala: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. O que é um gentio? Aquele que não fazia parte do povo de Israel. Ou seja, Deus tinha uma promessa para um povo só. E o restante da humanidade para fora. Ó, que se matem e que morram. Porque vocês são infiéis mesmo. Então Deus, se por misericórdia um ou outro lá naquele meio de perdição olhasse para Deus, conhecesse a Deus, mas se voltasse para Ele, com certeza Deus aceitava. Mas a questão é que a grande maioria seguia o que queria. Então, vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Pequena pausa. Então, a gente está falando sobre circuncisão, que é uma cerimônia de judeus. Então, aquilo era uma marca física. Quem tem é do povo de Israel, quem não tem não é, e acabou. Está isolado também. Só que aqui ele fala: feita no corpo por mãos humanas. Então já está dando a entender, mas no fundo até isso era feito, era físico. Pessoas faziam em pessoas. Mas ainda assim, versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então era como se Paulo aqui estivesse falando: vocês eram duplamente castigados, porque nem sequer vocês eram do povo de Israel. Vocês estavam completamente isolados. Porque o povo de Israel ainda tinha lá as leis e tinha as tradições, e cambaleavam, ficava infiel por um tempo, mas depois voltava, e estava ali ainda caminhando de alguma forma com Deus. Mas os outros nem isso. E a menos que tenha algum judeu aqui, que eu acredito que não tenha, todos nós fazemos parte desse grupo aqui. Os que nem sequer tinha promessa nenhuma, completamente abandonados. Então, chega até a ser duro pensar, talvez para alguns, é óbvio que eu era isso mesmo, era uma coisa, eu era nojento, eu tinha que ter morrido. Eu mesmo sei que eu merecia ter morrido por tudo que eu já fiz. Se eu fosse no lugar de Deus, eu tinha me matado, porque eu merecia mesmo. Mas para alguns, não, eu não consegui enxergar que eu era tão ruim,
né? Era uma pessoa de família, ou era isso, ou era aquilo, então não era tão mal assim. Mas o que a Escritura fala é que não tem diferença. Era sem promessa nenhuma, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa descrição. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 14. Pois Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Vamos voltar para o 14, porque aqui ele fala, o qual de ambos fez um. Mas peraí, ambos o quê? Isaías 59, a gente está falando sobre o povo de Israel. Aqui, Efésios 2, a gente está falando sobre o povo em Éfeso, não eram judeus. E aqui ele está falando exatamente sobre os gentios, os não judeus. E aí ele fala, versículo 14, pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, tanto do judeu, povo de Israel, quanto nós, gentios, porque um tinha promessa, outro não tinha, era separado. Então, falou, de ambos, Cristo fez um só. Então, ele acabou com essa separação e de dizer que um povo, uma raça ou uma etnia que seja, pode ser salva e as outras estão todas perdidas. Cristo acabou com isso. Ele acabou com a barreira, se é que se pode usar esse termo hoje, raças, né, que se fala tanto. Cristo acabou com isso. Na época dele, espiritualmente falando, ele acabou com isso. É uma palavra que nem se usa, que não existe. O que existe é os que aceitaram a minha vinda e que creram em mim e que se arrependeram dos seus pecados. Esse é o povo de Deus que tem a promessa. Esse povo é um só. Deus pegou aqueles que eram do povo de Israel e os que não são também, transformaram num só. É o que está escrito aqui. Pois Ele é a nossa paz, acabou a inimizade entre os dois. Versículo 15, aliás, no versículo 14 ainda, né? E destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então existia um muro que separava os dois, e Cristo destruiu, acabou com esse muro. 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, por causa de Cristo, ele falou, olha, essa coisa de ficar obedecendo a leis e no fundo o coração está longe de Deus, isso acabou. Então não tem mais essa de ficar cobrando obediência a leis. Acabou. O objetivo dele era criar em si mesmo, em Cristo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Amém. 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E por que ele fala que por meio dele, tanto nós quanto vocês? Quem somos nós e quem são vocês? Paulo fazia parte do povo de Israel, de nascença. E ele não está jogando na cara, mas no fundo está falando, vocês não eram, vocês não mereciam nada. Até antes de Cristo, eu estaria com a promessa de Deus e você estaria todos perdidos. Ele fala, por meio dele, tanto nós que somos, em teoria, né, nós merecemos, nem é merecimento, mas
nós fazemos parte dessa aliança e Deus é fiel à aliança, então a gente entra por tabela ali. Estamos bem. Vocês não. Só que ele falou, por meio dele, tanto nós quanto vocês que eram perdidos completamente, os gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Então essa é a mensagem de hoje e essa é a mensagem do Evangelho. É o chamado para cada um de que acabou a separação. Não tem merecimento, não tem ninguém que merece por origem. Não tem nada disso. E pela grande misericórdia, Cristo está chamando todos a abandonarem o quê? Como está lá no versículo 2. A presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Abandone os dois, mude de vida e siga a Cristo. Esse é o chamado. E tudo isso tem que fazer parte do passado. Porque aqui em Efésios a gente vê, está sendo tudo descrito no passado. E vocês eram assim. Vocês viviam dessa forma. Vocês criam nessas coisas. E ao mesmo tempo, vocês estavam mortos. Vocês eram merecedores da ira de Deus. Isso é passado. E o chamado para vocês hoje é: continuem fiéis àquilo que é de Cristo. Porque Ele demonstrou a misericórdia dele já. Amém. Ofereceu a graça dele. Está muito bem descrito aqui que nem tem como merecer. Então, se você acha, eu sou incapaz porque não tem nada que eu possa fazer para merecer, essa desculpa não existe. Não tem nada que você possa fazer para merecer. Mas uma coisa tem o que você pode fazer para mostrar que você é outra pessoa. Você abandona a presente ordem. Abandona. Você começa a reconhecer aquilo que é de Deus e o que não é, e você começa a perceber: não, eu estou vendo que a maioria está indo para aquele lado, mas eu não vou, para lá eu não vou. Então, para terminar, rapidinho, 1 Coríntios, um pouquinho antes só, umas páginas, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá, irmão. 1 Coríntios capítulo 2. Como eu sempre falo, leia o capítulo todo em casa, pegue o contexto todo. Isso. Leia e tire suas conclusões. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler rapidinho só o finzinho dele, o fim do capítulo, a partir do versículo 12. Começar do 12. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém. Pequena pausa. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Aleluia. Isso mostra que tem Amém. dois. Tem dois. E você tem que escolher qual dos dois você quer para a sua vida. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, nós precisamos entender. Não é natural. Tanto é que Jesus fala, olha, quando ele fala sobre pregar o Evangelho, ele fala: não jogue as pérolas aos porcos, eles vão pisotear. Ou seja, nem sequer entregue a minha mensagem para qualquer um, porque essas pessoas vão desrespeitar, elas não vão aceitar, vão pisar em cima. Então não é simples, não é óbvio que qualquer pessoa vai ouvir o Evangelho e vai falar: mas isso realmente é óbvio demais. Não.
precisamos do Espírito para entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Senão a gente não entende. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, se a gente não tem uma vida unida com Deus e sensíveis àquilo que é espiritual, a gente não entende. Ouve, estou perdido. Então precisa sim de explicação, uma explicação com palavras, mas se a gente não convive com Deus e não se liberta do que é mal, a gente continua entendendo as coisas com o espírito do mundo e não com o de Deus. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E a gente até pode pensar que isso se aplica talvez para o ano de hoje, que a gente vive hoje. Para o tempo de hoje, mas na verdade sempre valeu. Porque quem é radical a ponto de querer entender as verdades de Cristo, e vai a fundo mesmo e fala, não, o que Deus está falando na verdade é isso aqui, e você abre a boca para falar para uma outra pessoa, você vai ser chamado de louco. Você está louco? De onde você conseguiu tirar essa loucura? Você está querendo dizer que a maneira como o mundo vive está errada? Não, você está louco. Você está lendo coisa onde não existe. Mas é isso que acontece quando o Espírito abre os nossos olhos. E pode ser ou não que esse é o tipo de reação que nós vamos começar a ter no mundo. E daqui para cima, daqui para mais, vão ser chamados de louco. Essa é loucura o que você está falando. Por quê? Porque vem do Espírito de Deus e o Espírito do mundo não aceita. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? E aí termina. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém. Esse versículo é poderoso demais. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Mas isso não pode ser uma frase bonita, jamais. Porque isso aqui significa que a nossa mente é diferente da do mundo. E tem que ser. Uma pessoa fala alguma coisa e aí todo mundo acha engraçado e aí você vai ficar lá com cara de tacho. Mas você não vai rir, por quê? Você vai até entender. Não, sei, isso aí é engraçado sim. Quando você tem essa mentalidade do mundo, isso aí é muito engraçado. Mas com a mentalidade que eu tenho hoje, isso aí não tem a menor graça. Porque isso que você está falando que é tão engraçado, isso aí pode destruir a vida de alguém. Que você entende realmente o que você está falando. Não tem a menor graça. E cada coisa, você ouve uma notícia, e aí você começa a perceber, o que essa pessoa quis dizer, trazendo esse tipo de notícia, para todo mundo ouvir. Porque isso aqui, o que eu consigo entender disso daqui, o que disseram ali, não tem nada a ver com a vontade de Cristo. Isso aí não é só uma notícia, tem coisa ali por trás. Tem mais do que simplesmente as palavrinhas. Fui informado dos fatos. Não. Tem algumas coisas ali que estão querendo que eu engula. Não aceitam. Porque temos a mente de Cristo. Então esse é o chamado. Porque se nós temos essa mente, essa mentalidade, que não é só pensamento da cabeça, tá? Mas tem a ver com um espírito que está dentro de nós, ter a sensibilidade de entender que uma coisa é boa e outra é ruim. Então é o espírito, é a cabeça, os pensamentos, os sentimentos, todas essas coisas vão se tornando de Cristo. E nós fazemos parte de uma outra cultura e somos diferentes. E esse foi o chamado para nós,
E Deus foi lá e quebrou uma coisa parecida com essa, né? Essa aqui é uma linda decoração, mas se você olha aqui, parece um muro. Lembra que esse muro existe para aqueles que não se voltam para Deus. Deus diz: estou separado de vocês, porque vocês criaram essa barreira por meio do pecado. E vocês estão demonstrando que vocês não querem nada comigo. Então, está aqui o muro na frente. Mas Cristo destrói esse muro. Amém. Ele destrói na hora. Para quem toma essa iniciativa de ir para Ele, de aceitar o Evangelho e de querer ser uma pessoa diferente. E não é pessoa diferente, eu vou lá mudar o mundo. Não é para mudar o mundo. É simplesmente ser fiel a Cristo. Não mais que isso, não. Não precisa pensar assim, mas agora eu vou ter que ser um herói da fé. Não. Você vai ser um herói da fé simplesmente sendo fiel a Deus. Porque os atos heróicos aí, eles vão aparecer naturalmente. Você nem vai perceber, de repente você já está fazendo coisas que o mundo vai ficar de boca aberta. E você vai falar, mas o que está acontecendo aqui? Não, você simplesmente está fazendo o que é de Deus. Naturalmente. E se deixando levar pelo Espírito de Deus. Amém. Então é isso, vamos terminar com a oração. Deus, obrigado mais uma vez por esse momento. E Deus, em primeiro lugar, te agradeço por essa misericórdia que o Senhor demonstrou. Amém. Talvez para alguns de nós é muito fácil ainda voltar no templo e pensar e olhar com gratidão. E para alguns de nós não. Para mim mesmo é difícil pensar em tantos anos para trás e conseguir lembrar do que significa